Depois do fechamento de 3 bancos dos Estados Unidos nos últimos dias, analistas financeiros avaliam de que forma isso pode acelerar ou impedir a queda de juros no Brasil, que está mantida em 13,75 pelo Banco Central. A taxa básica de juros vai ser debatida na reunião do Comitê de Política Monetária na próxima semana. Para a gente entender um pouco mais como isso, esse fator aí pode afetar o bolso dos brasileiros, vamos conversar agora com Paulo Luives, que é especialista da Valor Investimentos. Paulo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Paulo, a gente imagina, que o Banco Central norte-americano estava justamente elevando os juros para conter a inflação, inclusive há críticas de que deveria esse movimento ter começado antes, inclusive na Inglaterra, nos Estados Unidos e outros países, Algo que aconteceu justamente aqui no Brasil, nesse início aí pós-pandemia e pós-guerra também, mas que agora toda essa questão que envolve a quebra de bancos pode adiar esse teto aí que iria subir em relação ao Fed e a taxa de juros lá norte-americana, mas que poderá haver um reflexo por aqui para o Brasil. Queria que o senhor explicasse então esse movimento agora, se ficará prejudicado em relação à quebradeira dos bancos nos Estados Unidos. Perfeito. Esse é um assunto que foi bem veiculado na mídia nos últimos dias, até porque existe muito o link com relação ao que aconteceu na crise de 2008, que ponto auge ali foi a quebra do Lehman Brothers, mas eu acho que a situação em si ela é muito diferente. Apesar do SVB, que é o banco que foi liquidado e que é um banco muito grande, em termos de depósitos, o caso em si, ele foi, a gente pode dizer, nichado, ou seja, era um banco específico ali para startups e era um banco que tinha poucos clientes, mas esses poucos clientes tinham um valor muito grande ali em termos de depósitos. O que a gente avalia, desse caso do SVB e também a reação do próprio Banco Central americano foi a resposta muito rápida a esse problema. Logo no domingo à noite, o Banco Central americano anunciou que ele não só, através do Fundo Garantidor de Crédito que eles têm nos Estados Unidos, mas também pelo próprio Banco Central, eles iriam garantir todos os depósitos dos clientes daquele banco, assim como do Signature Bank, que é um outro banco que também apresentou ali um problema de solvência e isso acarretou também na liquidação desse banco. Eu acho que o mais importante nesse momento é entender a resposta da autoridade monetária a esses problemas de solvência que viriam a acontecer, até porque a gente conviveu na economia americana com os juros num patamar quase que zero por muito tempo, e esse efeito do juros subindo, ele causa diferentes efeitos dentro da economia. Você tem o efeito da atividade econômica sendo reduzida e você também tem o efeito sobre os bancos e nesse caso o ponto focal que atingiu o SVB foi justamente o valor que ele mantinha compulsório, que era em títulos do Tesouro Americano. Há uma taxa muito baixa que tinha antes, eles alongavam muito o prazo desses títulos para conseguir um retorno melhor. Mas como a taxa de juros subiu, esses títulos, na marcação a mercado, tiveram uma queda de preço. E aí gerou uma crise de confiança no banco se ele era possível de honrar ali com os depósitos dos seus clientes, se era possível liquidar isso, se eles pedissem um resgate. Então essa crise de confiança acabou gerando a liquidação do banco, porque, como a gente bem sabe, os bancos, se todo mundo precisar do dinheiro na hora, ele não vai ter esse dinheiro, porque ele capta esse dinheiro para emprestar para outra pessoa, e essa crise de confiança acabou afetando o SVB. E aí, linkando com o Brasil, eu acho que a situação é diferente, primeiro pela baixíssima exposição, quase inexistente, que existe do SVB com os bancos brasileiros e até mesmo a posição de solvência dos bancos brasileiros, ela é muito confortável e muito robusta, até porque o nosso sistema financeiro ele acaba sendo mais concentrado em bancos de grandíssimo porte.
Então, a solidez bancária do sistema financeiro brasileiro acaba trazendo um grau de conforto maior. Óbvio que um movimento de problema de solvência em bancos nos Estados Unidos, por exemplo, acaba afetando indiretamente o Brasil, né? Porque você tem um movimento de aversão a risco do investidor, isso faz o dólar subir, isso afeta, por exemplo, a nossa inflação na questão dos bens importados, que também sofrem elevação de preço. Mas o efeito sistêmico disso, até o momento, não se apresenta no sistema financeiro brasileiro. Talvez a gente sinta agora os efeitos de segunda ordem, como eu comentei, por exemplo, na questão do câmbio. Paulo, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Paulo, então, para confirmar, existe a possibilidade de, dependendo da política de juros que os Estados Unidos venha a adotar por causa dessa quebra, que isso também leve a uma antecipação, por exemplo, de uma redução de juros, da taxa básica de juros aqui no Brasil? Olha, existe essa possibilidade, ainda não está tão claro, porque para o Banco Central americano ele parar esse processo de alta dos juros, ele não vai parar porque a inflação está arrefecendo. Ele vai parar porque o sistema em si, né, a economia está dando sinais de fraqueza, né? Por exemplo, a parte financeira dos bancos, e para ele não causar, né, um processo de crise econômica ou algo do tipo, ele diminui um pouco a alta dos juros, né, o ritmo de alta de juros, pode até cortar em algum momento, mas eu acho que a questão da inflação nos Estados Unidos é algo que eles vão perseguir para jogar para a meta. Então pode existir sim uma pausa na alta dos juros. Isso também pode influenciar a decisão do Copom. Talvez não de maneira tão direta como se espera, se o Banco Central americano por algum motivo cortar juros lá, a gente pode cortar juros aqui. Pela questão de diferencial, talvez sim, mas internamente o Brasil ele precisa endereçar algumas agendas que talvez até surtam um efeito esperado maior numa decisão do Copom cortar juros, como por exemplo a questão da regra fiscal, que deve ser anunciada aí nos próximos dias, e uma regra fiscal que traga previsibilidade com relação a nível de endividamento do país. Isso sim pode ter um efeito prático, primeiro, nas expectativas de juros do mercado, e o Banco Central, né, o Copom, olhando para isso, pode sim tomar uma decisão de, se não cortar agora, mas nas próximas reuniões já deixar sinalizado a intenção de cortar juros de maneira antecipada do que antes era o esperado. Paulo, muitas vezes as pessoas, né, acompanham o noticiário e não entendem o que poderá acontecer com o Brasil, como você falava há pouco, o Diogo até te perguntava, isso vai mudar na minha vida, né? A questão dos juros, a taxa Selic, mas o fato é que dentro desse cenário, né, então os investimentos são adiados, né? As pessoas preferem manter o seu dinheiro lá aplicado, desde que haja, né, a segurança de que haverá, portanto, o lucro desses investimentos, e a gente não tem o foco, então, em produção, em geração de emprego. Quer dizer, acaba de fora, seja nos Estados Unidos como aqui no Brasil, principalmente no Brasil, nós temos esse efeito perverso, infelizmente, né? Sim, o sentimento de aversão a risco do investidor, ele acaba afetando também a atividade econômica, porque se nesse momento o investidor está preocupado, por exemplo, lá nos Estados Unidos com a solvência dos bancos, ele vai sempre procurar alternativas de investimento mais seguras possíveis, que via de regra vai ser ali o título do tesouro daquele país, né? E consequentemente você não vai estar investindo seu capital em aumentar a produção diretamente. Ele não vai, por exemplo, investir numa empresa ou num novo projeto que vai gerar emprego, vai movimentar a economia. Então, o efeito dos juros sobre a economia, e é o que a gente está vendo não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, você causar uma desaceleração na economia, mas também não pode ser uma desaceleração tão forte para causar uma crise, né, uma recessão, mas uma desaceleração que venha convergir com a inflação para baixo, ou seja, para você tratar a inflação, os juros acaba sendo esse remédio um pouco amargo, né, e que também não pode ser numa dosagem muito grande, porque corre o risco ali de você, por exemplo, matar o paciente, né, fazendo uma analogia. Mas sim, o efeito dos juros na economia e nos juros, como nos Estados Unidos, está num patamar muito alto, e aqui no Brasil também, acaba tendo efeito prático na atividade econômica, nos investimentos diretos, né, na economia real, ou mesmo no próprio mercado financeiro, né, o preço das ações acaba sendo afetado
afetado por isso, preço dos fundos imobiliários, por exemplo, e é tudo interligado, né? Os juros acaba tendo um efeito prático em diferentes esferas da economia. Nós vamos então agradecer o Paulo Luives, que é especialista aí, ele conversou conosco, justamente falando de toda essa situação muito delicada em relação aí a esse momento que vivemos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Valeu, Paulo, muito obrigado. Obrigado, um abraço. Dando sequência